Olá, amigos. Sexta-feira, dia 7 de junho, chegamos na leitura 984, leitura essa do Guia do Estudo da Palavra de Deus. Estamos aí no finalzinho da lição número 10 e discorrendo aí no segundo trimestre do ano sobre o grande conflito. O livro de Lee Strobel, Em Defesa do Céu, traz a premissa de que na morte os mortos permanecem vivos em algum tipo de existência consciente, tendo como parte da prova as experiências de quase morte. Um exemplo, outra menina que teve uma experiência de quase morte durante uma cirurgia cardíaca disse que encontrou seu irmão na vida após a morte. O que a surpreendeu, pois ela não tinha irmão. Quando voltou à consciência e contou a seu pai, ele revelou a ela pela primeira vez que ela de fato tinha um irmão, mas ele havia morrido antes de ela nascer. Isso não é curioso para você? Isso não parece real? Não parece que existe uma vida após a morte? Parece. E um filme bem montado, ele é convincente disso. E o que nos faz pensar contrário a toda essa evidência? Pensa, teve uma experiência de quase morte e encontrou seu irmão, que ela nem sabia que tinha. E o que nos faz pensar que isso não é verdade? Eu diria melhor, o que nos traz convicção de que isso não é verdade, que isso não aconteceu após a morte, que isso foi uma obra satânica, embora pareça algo tão bonito. E se ela falasse ao contrário? Pai, daqui 9 meses eu vou ter um irmãozinho. E isso Satanás não consegue, porque o futuro ele não consegue prever. Mas Deus sabe o fim antes do começo. O que nos leva então a pensar que isso não é verdade, a ter convicção de que não é verdade? Porque a Bíblia diz que não existe vida após a morte, que a alma não é imortal. Lembra, já estudamos essa semana, lá em Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra e soprou o espírito de vida, o fôlego de vida, e tornou-se uma alma vivente. Então o que é uma alma? Precisa de um corpo e do fôlego de vida, senão ela não existe. Ela não é imortal, amados. Strobel luta, no entanto, para harmonizar a ideia de vida após a morte com o ensino bíblico de que somente quando Cristo voltar os fiéis receberão sua recompensa. Muitos terão que encarar espíritos e demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar suas declarações. Nós estamos vivendo em um momento extremamente perigoso se nós não tivermos discernimento do Espírito, amados. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem, de que os que aparecem dessa maneira são espíritos e demônios. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás age com todo engano e injustiça, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 10. Para obter domínio sobre os filhos dos homens, os seus enganos aumentarão continuamente. Os que buscam sinceramente o conhecimento da verdade e se esforçam para purificar o coração pela obediência, fazendo com que o que está ao seu alcance para preparar para o conflito, encontrarão refúgio seguro na verdade de Deus. Louvado seja Ele. Que influências espiritualistas Satanás usa e que papel tem a mídia? Amados, a sedução, através de mensagens subliminares, através de imagens, a mídia faz isso. Muitos desenhos, amados. Se você pai parar para assistir os desenhos que seus filhos estão assistindo, certamente você irá reduzir aí de 10 para 1. Eu sei o que estou falando porque eu e minha esposa nós fazemos isso, de vez em quando nossos filhos aparecem com uma fala diferente, um trejeito diferente, e a gente vai buscar. É um novo amigo na escola?
ou é a televisão? Porque é o raio de influência que eles andam. E muitas vezes, 90% delas, é o desenho, mensagens subliminares. Como você compartilharia sua fé com alguém que perdeu um ente querido e acredita que essa pessoa foi para o céu? O que é apropriado dizer? Amado, apropriado é usar a palavra. Amado, pensa comigo. Eu morri. O Adilson, 984 dias aqui consecutivos transmitindo a leitura do guia do estudo da palavra. Daqui a pouco ele não aparece mais e a notícia chega para você que o Adilson morreu. E eu fui direto para o céu. Explica para mim, por que haveria de haver uma segunda vinda de Cristo, se eu já estou no céu? Faz sentido isso para você? Não tem sentido. Se eu morro e vou direto para o céu, para que Jesus viria novamente, amados? Então não é assim que funciona. Embora de muitas maneiras a gente tenta ser convencido disso, amados, mas não existe isso. Como você compartilharia a sua fé, né? Então eu escrevi aqui, amados, o exemplo eu já citei, né? Já falei, as escrituras. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 19 diz que a morte o homem volta a ser pó. Na morte, o homem volta a ser pó. Gênesis 3:19. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz que na morte, o corpo volta ao pó e o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus. Então, não tem um lugar em que a alma fica aí perambulando, amados. A alma penada, já ouviu falar sobre isso? Isso não existe. Amém, amados? Louvado seja Deus, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que afirma e confirma e reafirma. A palavra por si só responde as suas dúvidas, amados. Amém? Louvado seja Deus, vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos traz confiança e convicção, mesmo diante de muitas situações que parecem nos convencer, como os filmes que assistimos de vida após a morte, de encontro, né, como tivemos aqui o exemplo dessa menina encontrando um irmão que ela nem conhecia. Mas obrigado porque Tu nos convence através da Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa que está do outro lado tenha os seus olhos, a sua mente aberta para a compreensão dela. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aos nossos amiguinhos.